Começa agora, aqui, pela Rádio Clube, o programa Momento Espírita, uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Muito bom dia, amigo ouvinte, é Roberto quem fala num primeiro momento e me dirijo a você, amigo ouvinte, em nome da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, nesse domingo, dia 13 de novembro de 2005, em que estamos iniciando o programa Momento Espírita de número 49. E você, amigo ouvinte, sabe que o programa Momento Espírita vai ao ar sempre aos domingos, a partir das 9 horas da manhã. Então é com muita satisfação que nós estamos mais uma vez juntamente com você, estudando, repensando, refletindo sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, nesse horário que nós temos aqui hoje, das 9 às 10h30 da manhã. Nós vamos iniciar o nosso programa com a nossa prece, mas vamos cumprimentar primeiramente o Zezinho e o Leonardo, porque hoje nós queremos que o Leonardo colabore conosco e abra o programa com a sua prece. Bom dia primeiramente ao Zezinho. Bom dia, Roberto, bom dia, queridos amigos do Momento Espírita, é um prazer que se renova a cada domingo, realmente. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes e bom dia a todos os que estão nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado desde já pela sua presença. Então o Leonardo vai fazer a prece inicial do Momento Espírita de hoje. Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, esse momento onde podemos refletir sobre o Evangelho de Jesus. Nossa trajetória pode estar marcada por erros e viciações incontáveis, mas fortalecidos no Evangelho de Jesus, temos a esperança de transformarmos o nosso comportamento buscando ideais superiores. Sabemos que a vida física é muito curta e precisamos aproveitar. Então nós pedimos, Pai, que fortaleça as nossas intenções no campo do bem, agradecendo ao pão material e ao pão espiritual que nós temos e pedindo por todos os irmãos que passam por necessidades de ambos nesse momento e pedindo para que nós possamos ser instrumentos da sua ajuda a esses irmãos. Nós rogamos as suas bênçãos para iniciarmos esse nosso encontro de domingo. Que assim seja. Muito bem. E vamos relembrar ao amigo ouvinte, como já dissemos domingo passado, domingo retrasado, que esse mês de novembro é mês de aniversário do programa Momento Espírita. Então, no próximo domingo, nós teremos aqui um programa Momento Espírita todo especial, porque ao mesmo tempo que nós estaremos atingindo, completando 50 programas Momento Espírita no ar, aqui pela Rádio Clube AM 1400 kHz, nós estaremos também completando um ano de existência. E nós estamos muito felizes por tudo isso que está acontecendo, de bom para nós, esperamos que para vocês também. Nós temos tido a oportunidade de nos comunicarmos com você, amigo ouvinte, que sempre tem participado, que tem perguntado, que tem sugerido. Nós te agradecemos desde já e se prepara que domingo que vem nós teremos um programa todo especial aqui, tanto com relação a convidado, quanto a relação ao sorteio tradicional que fazemos. Enfim, teremos algumas novidades, então o programa do próximo domingo é simplesmente imperdível. Nós esperamos que você nos acompanhe, esteja conosco, nos faça companhia no próximo domingo, assim como está fazendo hoje, você que nos ouve nesse instante. E hoje, você que está nos ouvindo, já sabe que o convidado é o Leonardo Marmo Moreira, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, trazendo os seus conhecimentos, nos brindando com seus conhecimentos espíritas e colaborando para que nós reflitamos na vida à luz da doutrina espírita e compreendendo a doutrina espírita como o cristianismo redivivo na face da terra. E o tema que o Leonardo vai abordar daqui a pouquinho para conversar com você, amigo ouvinte, é o seguinte: curas espirituais e passes. O tema é bastante interessante, hein? Acompanhe-nos, por favor. No Momento Mensagem de hoje, valeu a pena
é o nome da mensagem que também nos traz uma reflexão profunda do nosso dia a dia, de como é que nós devemos utilizar o nosso tempo, dividir o nosso tempo no dia a dia. Também teremos o Zezinho, como já dissemos na abertura, nos atualizando com tudo aquilo que acontece na Seara de São Carlos, na Seara Espírita de São Carlos e região. E a participação de você, mais uma vez te convidamos, você que não tem falhado conosco, e mais uma vez por isso nós te agradecemos, esteja presente através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. Através desses telefones, 3375-5513 ou 3375-5514, você fala conosco, fala com a nossa produção, e aí nós poderemos, através das suas perguntas, através das suas sugestões, poder fazer esse programa juntos. A respeito do sorteio de livros, nós temos aqui hoje aquele sorteio tradicional para todo mundo que disca para o programa, porque quando você participa, automaticamente o seu nome é anotado, e aí nós fazemos um sorteio de livros no finalzinho do programa, e você que participou, além de tudo, muitas vezes é brindado com um exemplar de livro espírita. No dia de hoje estaremos sorteando o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros, o outro, O Mistério do Sobrado, e finalmente o terceiro livro, As Chaves do Reino. Ligue para cá, 3375-5513 ou 3375-5514. Faça sua pergunta, participe e concorra a esse sorteio no finalzinho do programa. Se não tem pergunta para fazer, não deixe de participar. Se você é tímido, mas eu não sei formular uma pergunta, fico envergonhado ou envergonhada, então disque para cá e responda a nossa pergunta. E o Momento Espírita de hoje, aproveitando o tema que o Leonardo vai abordar, pergunta a você: você acredita na existência de cura espiritual? Sim ou não? Ligue para cá e responda. Você acredita ou não na possibilidade da cura espiritual? E você estará concorrendo ao sorteio que faremos no final do programa. Tá ok? E estaremos aguardando. Muito bem, vamos passar a palavra ao Zezinho, já falamos bastante, mas nós queremos que agora o Zezinho se dirija a você e introduza e sabatine o Leonardo no tema de hoje, curas espirituais e passes. Zezinho, é com você. Nós estamos recebendo o Leonardo Marmo Moreira, trabalhador da Associação Espírita Obreiros do Bem, que já esteve conosco em outras oportunidades, é um jovem atuante na doutrina, conhecedor, estudioso, e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com ele hoje a respeito desse tema, que às vezes é um tanto polêmico para alguns espíritas ou para pessoas que não conhecem também a doutrina, né? Mas eu tenho certeza de que o Leonardo, com seu conhecimento doutrinário, estudioso como ele é, vai abordar isso dentro do prisma da doutrina espírita. Leonardo, nós gostaríamos de colocar o microfone do Momento Espírita à sua disposição para que enfoque o seu tema aos nossos queridos ouvintes. Obrigado, Zezinho. Obrigado, Roberto. Rogando a Jesus mais uma vez a sua presença e a sua proteção através dos mensageiros espirituais, os nossos protetores. Nós iniciamos o nosso estudo lembrando que sempre durante toda a história da humanidade, desde o aparecimento do homem na Terra, as questões associadas à mediunidade, ao chamado sexto sentido ou às faculdades paranormais, sempre intrigaram a criatura humana. Porque o homem sempre buscou o entendimento da realidade além-túmulo, o que nos espera após morte. E é possível esse intercâmbio? De que maneira ele se dá? Essas questões sempre perturbaram muito a criatura humana. Mas nós sabemos que a mediunidade, que é a faculdade que todos temos em maior ou menor grau de mantermos uma comunicação, um contato com o mundo espiritual, com os chamados mortos, ela se dá de forma mais ostensiva em determinadas criaturas, mais intensa em determinados indivíduos, que os tornam verdadeiramente médiuns, porque são os médiuns de ação, são os médiuns que podem canalizar essa energia para um fim útil, para o bem da humanidade. Entretanto, as mediunidades são muito variadas.
As faculdades mediúnicas apresentam muitas facetas, como a psicografia, que é a mediunidade da escrita, a psicofonia, que é a mediunidade escrevente, a pictopsicografia, que é a mediunidade das pinturas espirituais, assim como a vidência, que o indivíduo vê as entidades desencarnadas, assim como nós nos vemos, nós encarnados, a audiência, o indivíduo ouve o mundo espiritual. Mas há uma mediunidade que sempre teve uma busca maior pelas criaturas, que é a mediunidade de curas, também chamada mediunidade curadora, por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o homem sofre. O homem sofre e passa por tribulações. E muitas vezes são as enfermidades, são as doenças da mente e do corpo que trazem a dor, que visitam, através da dor, a vida das criaturas, trazendo as dificuldades. E realmente, assim como ocorre no presente, e principalmente no passado, mas ainda no presente também, a medicina não trata, muitas vezes, de uma forma completa das doenças. Há doenças que são claramente incuráveis no momento, e há outras que a medicina só trata dos sintomas. E muitas vezes as descobertas da medicina só abordam determinados aspectos das doenças e, no início, só são disponíveis para os mais ricos. E o homem, sabiamente, sempre recorreu a Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos da morte, nos momentos das doenças prolongadas, porque intuitivamente, inconscientemente, nós sabemos da existência de Deus, porque nós somos as suas criaturas. E nós sempre soubemos que o Pai oferece recursos de crescimento espiritual, de harmonização espiritual aos seus filhos. Ou seja, nós não somos só carne, só matéria. Nós somos espírito, a mente é o espírito. E somos espírito, perispírito, que é o corpo espiritual que faz a ligação, o liame com o corpo físico, e o corpo físico. E essa realidade extracorpórea apresenta propriedades diferenciadas. Assim, muitas vezes, aquilo que nós sentimos no corpo físico é uma emanação de um problema maior que existe no espírito. Quando nós lembramos Hipócrates, o pai da medicina, afirmava: não há doenças, há doentes. Porque, em muitos casos, a problemática física é uma consequência de uma maneira inadequada do indivíduo proceder, sentir e pensar. Os latinos antigos já preconizavam mente sana in corpore sano, ou seja, a mente sã num corpo sadio, porque o corpo sadio é consequência de uma mente que está harmonizada com a lei do amor, com a lei de Deus. E isso, obviamente, é ratificado pelo nosso maior mestre, o nosso maior professor, o ser mais evoluído, o espírito mais preparado que Deus nos ofereceu para servir de modelo e guia, que é Jesus. Porque várias vezes Jesus, ao curar, dizia: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Mostrando que para aquele caso específico, a doença física era causada por uma doença da alma, por um comportamento inadequado frente à lei do amor. Ou seja, o espírito não agia corretamente, e com aquela emissão do espírito desarmônica, maldosa, maliciosa e imperfeita, ele desarticulava o seu corpo espiritual e somatizava, gerava doença física. Então Jesus diz: vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Por que coisa pior? Porque a partir daquele momento ele já saberia que a causa era espiritual. E como a consciência é o portador da lei de Deus em nós, a consciência dele seria muito mais aguda, porque ele lembraria das palavras de Jesus. E muito será cobrado a quem muito foi dado. Conforme a nossa consciência se amplifica, as nossas obrigações perante a lei de Deus são maiores. E várias vezes, porque Jesus, quando o rapaz chega para ele e diz: bom mestre, ele diz: por que me chamais bom? Bom só o Pai é, mestre eu realmente sou. Então tudo que ele ensina é para que nós façamos igual. Não é simplesmente para que nós sejamos fãs de Jesus e seus admiradores. É para que nós o sigamos.
Vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço e muito mais vocês poderão fazer, se quiserdes. Deixando claro que o auxílio ao próximo pode ser efetuado. E muitas vezes esse auxílio pressupõe a utilização da mediunidade, como a mediunidade de curas, que na casa espírita apresenta a forma do passe e da água magnetizada. Nós temos vários exemplos de Jesus que deixam isso muito claro. A passagem da mulher hemorroíça, a mulher que sangrava sem parar há muitos anos, e ela decide de si para consigo tocar as vestes de Jesus. Era uma multidão enorme e ela decide, se eu tocar as vestes de Jesus, ficarei curada. Ela decide. Ela se aproxima, toca as vestes de Jesus e a partir desse momento, Jesus diz, alguém me tocou. Quem me tocou? E o apóstolo Pedro, que tem umas respostas muito interessantes, eu tenho muita admiração, gosto muito do apóstolo Pedro, ele diz, ora Senhor, como quem te tocou? Nós estamos assim, empurra nessa multidão. E Jesus explica, Simão, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu uma virtude. E aí a moça se apresenta e ela foi curada, sem nem pedir a cura para Jesus. Se ela tocar nas vestes, não foi nem no corpo, porque é óbvio que os fluidos elevados de Jesus estavam impregnados na roupa. E todos encostavam, e muitos queriam a cura, mas ninguém estava no nível de receptividade e sintonia, o querer, a elevação da mente que aquela criatura tinha. Daí Jesus várias vezes pergunta quando ele curava, que queres que eu faça? Porque várias vezes a gente quer uma coisa hoje, amanhã a gente já quer outra, a gente nem lembra que a gente queria essa, a gente pede para o mundo espiritual, amanhã a gente está pedindo, a gente tem um pedido por dia na semana. E aí quando o mundo espiritual nos atende, a gente nem lembrou que a gente tinha pedido. Então Jesus, para disciplinar a mente, perguntava, que queres que eu faça? E a pessoa respondia, que me cure, Senhor. E aí Jesus curava e depois dizia, a tua fé te curou. Porque o nível de receptividade e sintonia da pessoa gerava a cura. Quando Jesus desce com Pedro e João do Tabor, onde Elias e Moisés se materializaram, um pai se aproxima dele e diz, Senhor, cuide do meu filho, porque ele convulsiona-se até babar sangue, e ora cai no fogo, ora cai na água. Eu não sei mais o que fazer. Eu apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar. E Jesus diz, traga-me aqui o menino. E quando o pai traz o menino, Jesus diz, espírito imundo, sai dele. E num processo de desobsessão, que muitas vezes é a causa de males físicos, nem sempre, mas pode ser, o menino é feita a desobsessão e o menino fica bom. Tem uma convulsão epileptiforme e fica bom. E depois os apóstolos se aproximam de Jesus e perguntam, por que o Senhor conseguiu curá-lo e nós não? E a resposta de Jesus merece muito análise, porque Jesus diz, para esta casta de espíritos é necessário jejum e oração, mostrando que existem várias classes de espíritos e não só uma. E mostrando que é necessário conduta moral, autoridade moral e amor para os tratamentos espirituais mais graves. E jejum não é jejum do estômago. Como diz o Divaldo Franco, jejum do estômago emagrece e mata. Jesus não poderia cair em contradição, porque ele já havia dito, não é o que entra pela boca do homem que macula o homem, mas o que sai da boca. Ele não poderia cair em contradição. É lógico que a pessoa tem que ser educada na alimentação, mas ele está dizendo do jejum, das más inclinações, dos maus pensamentos, do egoísmo, da inveja. Tem pessoas magrinhas que fazem regime, mas têm a mente poluída, têm maldade, são invejosas. Então é o jejum das más inclinações. Então a conduta espiritual, a autoridade moral gerando a cura. Por quê? Porque uma série de processos tem na mente desordenada a sua causa. E isso ocorre, por exemplo, com os apóstolos. No capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, ocorre a primeira grande cura de Pedro. Pedro e João passavam à frente da porta formosa do templo. E um mendigo, que era paralítico, pede uma esmola. E Pedro, fixando pelo olhar, disse, não tenho prata nem ouro, mas do que tenho isso te dou. Olhe para nós, para fixar o olhar, para entrar na sintonia fina do Espírito.
em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. E ele curou. E depois, no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, tem uma afirmação muito interessante, que as pessoas colocavam os doentes à borda do caminho pelo qual Pedro passava, para que a sombra do apóstolo curasse a pessoa. A sombra, porque é a irradiação do amor, aquilo que nós chamamos aura, ou seja, o perispírito tem as suas emanações normais, o fluido vital, o ectoplasma, e essas emanações, quanto mais evoluído é o indivíduo, quanto melhor na harmonização com o Evangelho, quanto mais bondade ele tem, mais ele consegue ter essa elevação. E nós sabemos que mesmo em outras tradições religiosas é utilizado o passe, com outros nomes, em outros contextos, mas é utilizado a imposição de mãos. E mesmo dentro do contexto da medicina, porque o termo passe está registrado no livro Organon, da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. É um termo da homeopatia. E o próprio Freud utilizava do passe como magnetismo para hipnotizar os seus pacientes, nas técnicas da psicologia. E antes disso, Franz Anton Mesmer estudava o magnetismo animal, que é essa energia, essa bioenergia que todos nós temos e que já foi detectada, inclusive, com fotos, as chamadas fotos Kirlian e outros métodos de caracterização. O próprio Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, estudou muito o chamado mesmerismo, o magnetismo animal. E ele diz que aquilo foi muito importante para que, quando posteriormente ele estudou os fenômenos mediúnicos, pudesse separar as características anímicas e as características mediúnicas. Na casa espírita, é muito importante o trabalho de passes e de água magnetizada, porque é um indivíduo doando gratuitamente aquilo que ele recebeu gratuitamente, porque a mediunidade na casa espírita é sempre gratuita. E, obviamente, esses tratamentos auxiliam, muitas vezes, problemas físicos graves, nunca substituindo a medicina dos homens, nunca. Porque a medicina dos homens também é de Deus, mas auxiliando, porque algumas problemáticas têm a sua causa no espírito, e se manifestam no perispírito, antes mesmo de manifestar no corpo físico. E há uma série de problemáticas que está associada à obsessão. Então, recorrer à medicina da terra e recorrer à medicina do mundo espiritual. Só que sempre lendo o Evangelho antes. A leitura do Evangelho antes da aplicação do passe, ela é fundamental. Por quê? Porque o indivíduo entra na sintonia do Evangelho, entra na sintonia da prece, eleva o seu padrão vibratório e se torna receptivo. Então, pela lei dos fluidos, pela lei da afinidade fluídica, ele abre o seu coração para receber. Por isso Jesus diz, a tua fé te curou. E é uma série de problemáticas muito graves que só com a receptividade da criatura ele poderá ser atendido. As pessoas perguntam, meu marido não é espírita, ele não entra dentro da casa espírita, não toma o passe. O passe à distância funcionaria? A pessoa faz uma oração à distância, funcionaria? Funcionaria. André Luiz discute a questão, fez a mesma pergunta no capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, Serviço de Passes. Funciona desde que a pessoa que está recebendo à distância esteja receptiva, tenha condição espiritual. E isso tem as suas bases no Evangelho. Porque certa vez um centurião procurou Jesus e disse, mestre, um servo está muito mal. E Jesus disse, vamos lá, leve-me até ele. E no que Jesus ameaçou se dirigir segui-lo, o centurião o interrompeu dizendo, eu não sou digno, Senhor, de que entreis na minha morada, mas uma só palavra sua e ele ficará curado. Porque eu comando os homens, e eu digo, vão daqui para ali. Se o Senhor quiser, mestre, uma só palavra e os seus mensageiros o curarão. E Jesus diz, eu quero. E o servo ficou curado. E depois o centurião, como um bom pesquisador, perguntou em que horas ele havia sido curado. E era exatamente quando Jesus falou. E Jesus afirma, em todo Israel jamais vi tamanha fé. Porque o indivíduo demonstrava conhecimento dos mecanismos que Deus utiliza da própria criatura para atender a criatura. Então não precisava da presença física de Jesus, precisava que Jesus determinasse com a sua vontade e ele ficaria curado. E foi o caso.
Então nós vivemos num mundo de intercâmbio fluídico e de sintonia. E Deus é imanente, Deus está em todo local. Nós nunca paramos de receber as emanações do amor de Deus. Nós só paramos porque queremos, porque fechamos o nosso coração, porque elas estão aí, no universo que é uma obra de amor. No momento em que nós elevamos o nosso padrão vibratório e abrimos o nosso coração, nós recebemos. E muitas vezes recebemos uma harmonização, porque não é nem tanto a cura física. Há pessoas com várias doenças físicas que fazem parte da condição normal da vida física, da entropia, da tendência natural que nós ficaremos doentes e morreremos mais cedo ou mais tarde. Mas mantêm a mente sadia e minimizam a ação da doença pelos pensamentos positivos, pelas práticas sãs evangélicas. Por outro lado, há pessoas com um corpo perfeitamente saudável e que estão procurando doenças, pensando de forma depressiva, negativa, com pensamentos chulos e superficiais. Então, essa emanação desarmoniosa vai gerar desarmonia para o seu perispírito e pode sim somatizar, gerando problemas. Daí é muito importante que nós tenhamos a consciência de que a cura nada mais é do que um processo de autocura. E essa cura passa pela harmonização do espírito. E muitas vezes poderemos auxiliar através dos passes e ser auxiliados. Porque numa gama de processos que nós sofremos, existe uma causalidade espiritual, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E aí as pessoas perguntam, mas qual é a técnica do passe? O passe deve apresentar a técnica mais simples possível, para não caracterizar ritualização. E na doutrina espírita não há rituais, porque é uma fé científica, é uma religião científica, é uma fé raciocinada, uma fé com lógica. E a imposição de mãos, muitas vezes só fica sobre a cabeça da pessoa, porque atinge o chakra ou o centro vital coronário, que segundo Raul Teixeira teria a propensão de distribuir para os demais chakras. Então se eu tenho um problema no meu pé, eu não preciso colocar o comprimido, abrir o pé e colocar o comprimido lá dentro do dedão. Eu posso tomar via oral e pela circulação natural os princípios ativos chegarão até lá. Então pelo chakra coronário a pessoa receberia as vibrações sobre a sua mente, sobre a epífise e ocorreria a distribuição para as demais partes do corpo. Ou então, um passe também bastante consagrado na doutrina espírita, que é o chamado passe longitudinal, que André Luiz gosta muito, o próprio Divaldo Franco, que seriam 2 passagens de mãos sobre a cabeça e o tronco das pessoas, atingindo os chakras coronário, cerebral, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e, por último, o basal ou sexual, onde as doações seriam proporcionadas de acordo com a necessidade da criatura. Porque às vezes eu não sei o problema, mas a espiritualidade sabe. Então, no primeiro momento, a limpeza fluídica e depois a doação. Mas a técnica é sempre secundária. O fundamental é a vibração de amor. As pessoas colocavam os doentes à borda do caminho por onde Pedro passava e a sombra curava. Qual é a técnica? Não há técnica, é a vibração do amor. Então a técnica ajuda, mas não é imprescindível. E o fundamental é a vibração de amor, o magnetismo da criatura. Então, nas casas espíritas, utilizemos a mediunidade de cura, que foi um recurso que Jesus nos ofereceu para ajudarmos aqueles quem sofre, mas sem ritualização, com a fé raciocinada. Até porque, certa vez, perguntaram para o Dr. Fritz, incorporado no Dr. Edson de Queiroz, qual era a função terapêutica daqueles cortes que ele fazia e das injeções que ele aplicava. E ele disse, nenhuma função. Mas se eu não fizer isso, a pessoa não acredita. A pessoa não tem fé. E ela não se coloca numa postura receptiva para receber. Então a terapêutica de cura e a mediunidade de curas na casa espírita se dá através da fluidoterapia, abrangendo o passe e a água magnetizada. E se transformarmos a nossa mente, nos colocando numa posição receptiva, Jesus ajudará muito, porque os espíritos protetores praticam o amor incondicional. Mas lembrando sempre que são auxílios terapêuticos, porque a verdadeira cura é a transformação moral da criatura. Se eu tomo um analgésico, diminui a dor. Mas se eu não curo a causa, eu continuo doente. O passe pode ser o analgésico, se eu não valorizá-lo.
E ele vai atenuar, mas não vai resolver. Mas ele pode ser a vacina, se eu aproveitar esses fluidos e desenvolver, através da evangelioterapia, que é a grande terapia de transformação da criatura, a minha transformação. E pela elevação do meu padrão vibratório, eu gerarei a verdadeira cura. Porque me harmonizando espiritualmente, não pecando mais, coisa pior não me acontecerá, lembrando as palavras de Jesus. Leonardo, eu gostaria de fazer uma pergunta a você dentro do tema. A nossa mente negativa e desajustada causa problemas ao corpo físico? Hoje em dia, a própria medicina e a psicologia afirmam, são unânimes, de que grande parte das doenças, não todas, mas grande parte delas são doenças psicossomáticas. A pessoa com a postura mental inconsequente, negativa, somatiza problemas. E mesmo doenças que não tiveram uma causa na postura mental da criatura, pelo menos aparentemente, pelo menos através das evidências da medicina material, dos médicos, mesmo nesses casos, ela tem uma ascendência muito maior na criatura que pensa negativamente. Então, o indivíduo está com um câncer. Se ele pensar positivo, se ele elevar a sua alegria, se ele mantiver o bom humor, o câncer terá uma repercussão menor. Pelo menos diminuirá menos a sua qualidade de vida. E ele pode até manter uma qualidade de vida a longo prazo maior, pensando positivo. Se o indivíduo se entrega à depressão, ele gera, e isso está muito bem comprovado, imunodepressão. Ou seja, o sistema imunológico, as defesas do organismo caem devido à sua postura de tristeza excessiva. E ele perde essas defesas, facilitando a ascensão das doenças. Então, mesmo a medicina, sem nenhum vínculo de caráter religioso, já comprova o que a doutrina espírita já fala há muito tempo. E só para citar uma obra espírita, no livro Nosso Lar, de André Luiz, o médico Henrique de Luna, fazendo análise do problema do câncer intestinal que ele teve, e cujas causas eram um problema de sífilis, ele afirmou, se você não fosse tão temperamental, emocionalmente desequilibrado, às vezes agressivo, a expansão desse câncer seria menor. Como você era uma pessoa muito desequilibrada, muito agressiva, a doença cresceu muito. E isso já tem comprovações médicas bastante avançadas. Eu lhe fiz essa pergunta, Leonardo, porque nós encontramos muitas pessoas com mentes negativas que dá a impressão que o mundo está sendo carregado nas suas costas, né? Então é uma advertência às pessoas que assim o são, para que mudem o seu comportamento, não é verdade? E você abordou uma coisa muito interessante aqui, Leonardo, e eu me lembro que no livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, ele ainda encarnado, né, e sofrendo horrivelmente com as chagas da lepra, ele duvidava até da existência de Deus. E num determinado momento de muita dor, ele coloca água num copo e desafia Deus a aliviar as suas dores. E quando ele vai tomar essa água, ele sente um gosto amargo. Aí ele diz a um companheiro que está do seu lado, experimente essa água. E ele vai experimentar e a água está realmente amarga. E ele toma essa água toda e de repente ele sente necessidade de ir ao banheiro e vai. E ele estava com dores fortes no fígado. E quando ele volta do banheiro, ele não sente mais dor nenhuma. Aí se manifesta a propriedade da cura, né? Como você enfocou aqui, através da magnetização da água, né? Como Deus se manifesta ali a ele, né? Porque até então, Jesus Gonçalves não acreditava na existência de Deus. E a partir daquele momento ele começa a refletir. Leonardo, nós esgotamos aqui o tema, né? E nós vamos voltar ao Roberto agora para que dê prosseguimento. Antes de passar ao nosso momento mensagem, que é o próximo bloco do programa, Leonardo, eu te pediria que aprofundasse um pouquinho no tocante as pessoas que muitas vezes estão fazendo um tratamento espiritual, seja através de passes, ou seja através de atendimento médico espiritual, ou através, e não obrigatoriamente dentro de centros espíritas, porque há tantas seitas e religiões que se utilizam muitas vezes dos recursos da terapêutica espiritual, mas
eu queria que você abordasse e dissesse o porquê da necessidade da pessoa jamais, pelo fato de estar se tratando espiritualmente, dispensar o atendimento médico terreno, ou seja, a medicina tradicional aqui da Terra. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? No livro dos médiuns, Allan Kardec afirma que mesmo os casos de obsessão, que são propriamente casos de caráter totalmente espiritual, vamos dizer assim, uma doença totalmente espiritual, mesmo nos fenômenos de obsessão, as obsessões mantidas a longo prazo, a médio e longo prazo, geram alterações físicas na criatura. Isso, o indivíduo que fica muito tempo com um padrão vibratório, ele já gera alterações no perispírito e já gera consequências físicas. Daí, muitas vezes, naquele momento, o tratamento do espírito não altera imediatamente as condições do corpo físico que já estão lesadas. Daí é muito importante manter sempre os dois tratamentos, nunca dispensar a medicina da terra. Religião é um assunto muito grave, isso não é curandeirismo. Nós não estamos aqui para competir com os médicos. Os médicos são instrumentos da vontade de Deus. E realmente a pessoa que mantém aquela conduta espiritual, ela gera alterações físicas. E ela precisa atender a essas alterações para buscar um mínimo de equilíbrio, mesmo nos casos de obsessão. Quanto mais nos casos onde realmente existe uma patologia definida. Porque às vezes o indivíduo já nasceu com aquelas predisposições físicas e tem que procurar cuidar do corpo, porque o corpo é o grande instrumento nosso. E pela lei de conservação nós devemos cuidar muito bem dele. E tem gente que cuida mais do carro do que do próprio corpo. E nós devemos cuidar muito do corpo para prolongar o máximo a nossa vida, e principalmente a vida útil, adquirindo valores para a vida eterna. Muito bem. Amigo ouvinte, você está acompanhando o programa Momento Espírita, que vai ao ar todo domingo, atualmente das 9 às 10h30 da manhã. Nós vamos ao nosso Momento Mensagem, como nós dissemos na abertura do programa. Vale a pena ouvir, prestar muita atenção e refletir sobre o que nós vamos ouvir, o conteúdo dessa mensagem chamada Valeu a Pena? Valeu a pena? Você que é um homem de negócios e se diz bem-sucedido, está feliz com a vida que leva? Se você sabe dividir bem o seu tempo entre o trabalho e a família, entre as coisas da terra e os valores espirituais, então você é alguém muito bem-sucedido. Todavia, se é daqueles que não trabalha para viver, mas vive para trabalhar, chegará um dia em que você perguntará a si mesmo: valeu a pena? E chegará à conclusão de que não valeu a pena tanta correria para ganhar dinheiro e não usufruir. Vai ver que o tempo passou e o cansaço tomou conta do seu corpo. Vai ver que mesmo rodeado de muita gente, você se sente só. Um dia vai recolher-se no quarto e vai ter vontade de abraçar o travesseiro, porque não sobrou ninguém para abraçar. Vai ver que foi entrando numa roda viva, que não é mais dono do tempo que dizem que é seu, e que não pode gastá-lo com qualquer um. Vai ver que o carro já está se tornando um problema, e não um conforto, que o telefone perturba, que a gravata incomoda. Perceberá que o seu patrimônio lhe exige tempo demais, e que acabou sendo possuído ao invés de possuir. E por mais que tente se livrar de tudo isso, é um escravo, embora invejado por muitos. Vai ver que não valeu a pena passar vários anos sem férias, sem descanso. Vai ver que não tem mais ilusões e a esperança anda com vontade de dormir. Um dia, você vai ver que passou pela vida e não viveu. Frequentou o mundo sem saber por quê. Rodou e não saiu do lugar. Pensou que foi, mas ficou. Teve tudo e não sentiu nada. Um dia você verá que o tempo escoa tão rápido como areia fina por entre seus dedos. E quando chegar esse momento, você vai sentir vontade de voltar no tempo e gastar suas horas de forma diferente. Vai querer sorrir, amar, estar com a família, misturar-se com as crianças e estender a mão ao próximo.
Vai desejar o abraço da esposa, sempre relegada a segundo plano. Vai querer sentir a mão do seu filho acariciando-lhe os cabelos. Vai preferir uma pizza com a criançada em vez de um jantar de negócios. Vai desejar ser dono das horas, tirar férias, curtir tudo o que gosta. Mas se você deixar isto para pensar só um dia, que nunca chega, talvez você não tenha mais tempo. Por essa razão, se você se permitiu alguns minutos para ouvir e refletir sobre esta mensagem, não deixe para depois tudo o que você pode fazer agora. Sorria, ame, curta a sua família, role no chão com seus filhos, abrace a esposa, beije sua velha mãe, diga a seu pai que o ama e gaste uma porção do seu tempo com os amigos. Tire férias, faça um check-up, cuide da saúde, invista um pouco em você. E aproveite para refletir sobre as coisas espirituais, já que você é um ser imortal, criado para a eternidade. Muito bem, nós estamos de volta aqui com o Momento Espírita e já nós vamos adentrar aquele bloco que você, amigo ouvinte, faz conosco. Ou seja, você pergunta e o Momento Espírita responde. Então, amigo ouvinte, faça como a Cidinha, moradora da Vila São José, aqui em São Carlos, Zezinho, que ligou para cá e pergunta para o Leonardo responder se o medo e a angústia podem ter causas espirituais. O medo e a angústia são estados emocionais que a criatura apresenta quando ocorre algum tipo de perturbação, algum tipo de desequilíbrio, as pressões sociais, as pressões das próprias más inclinações que nós trazemos, os nossos traumas do passado, e também as pressões espirituais. A doutrina espírita, ela explica as questões associadas ao medo e à angústia e vai além das informações dos psicólogos puramente materialistas, porque remonta à causalidade verdadeira que é o espírito, essa realidade imortal que somos cada um de nós e que sobreviverá ao corpo. Até porque existem causas que fogem das causas materiais. Os fenômenos de obsessão, por exemplo, podem gerar medo e angústia. Há obsessões que, mantidas há muito tempo, geram depressão. No início, a pessoa não tem nenhum estado depressivo, mas obsidiada por muito tempo se torna deprimida. E ao contrário também. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema espiritual, mas começa a ter pensamentos muito tristes, ficar deprimida, e aquela vibração negativa atrai espíritos que se afinizam, gerando problemas obsessivos. Então o medo e a angústia são estados emocionais, e a doutrina espírita contribui no entendimento desses estados, porque é a ciência que estuda a natureza das criaturas, a sua origem e o seu destino, portanto, desvelando qual é a nossa verdadeira realidade. Muito bem, Zezinho, a Marta, lá do Planalto Paraíso, ligou para o Momento Espírita, dizendo que conhece pessoas espíritas que fumam. E ela pergunta, será que essas pessoas não estão procedendo à reforma íntima? O que você diz para elas, Zezinho? Marta, eu também conheço espíritas que fumam, viu? Com toda certeza. Olha, você sabe, Marta, e todos nós sabemos que o fumo é uma forma de suicídio lento. E embora as pessoas se digam espíritas, né, saibam disso, não deixam de fumar, porque é um vício que, segundo os que fumam, dizem ser difícil deixar. É uma questão de opinião. Realmente ainda as pessoas não procederam à sua reforma íntima e estão contraindo débito com as leis divinas, porque é um suicídio lento, o cigarro. Muito bem, Leonardo, a Adriana, lá da Vila Isabel, relata ou pergunta o seguinte: crianças que morrem de fome, seria expiação de erros em outras encarnações, Leonardo? Se realmente foi um caso de morte por inanição, que é uma situação grave e até certo ponto rara, mesmo com as dificuldades sociais
que nós temos no Brasil e em outros países, é uma dificuldade rara, porque o estado de fome realmente é o estado onde o corpo degrada proteínas para obter energia, porque não tem carboidratos nem lipídios para isso. É o estado de completa inanição. Às vezes a gente fala assim, eu estou morrendo de fome, né? E a gente está gordo, enorme, né? Então a gente está com apetite, a gente não está com fome. Mas se realmente for o caso que a criança morreu de fome, provavelmente deve estar associada a problemas do passado, porque é uma expiação muito dolorosa. De qualquer forma, nós devemos ter sempre uma visão positiva frente às experiências que nós vivenciamos, inclusive as dolorosas. Allan Kardec dá uma dica muito interessante no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele afirma, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Nós devemos ter um pensamento muito positivo. Se estamos vivenciando uma experiência dolorosa, vamos aprender, porque a finalidade da vida é a educação rumo ao amor maior de Jesus. Zezinho, o Manuel, morador no Parque Primavera aqui em São Carlos, diz o seguinte para o Momento Espírita: olha, eu pratico karatê. Posso ser espírita ou alguma incompatibilidade? Manuel, obrigado pela sua pergunta. Eu diria a você que certamente você pratica o karatê como uma forma de esporte, em competições, na academia. É assim que a gente vê o karatê, né? Não tem nada de incompatibilidade. Você pode perfeitamente vir a frequentar uma casa espírita e continuar praticando o seu esporte. Certamente você não vai levar esse karatê para uma casa espírita, temos convicção disso. Não há problema nenhum. É um prazer receber em qualquer casa da nossa cidade. É até interessante, né, Zezinho, algumas perguntas que estão ocorrendo. Pois é. E dá para perceber que, de repente, tá se criando uma imagem, né, do espírita, né, de uma pessoa absolutamente correta, uma pessoa que já superou todas as deficiências no ser humano, e na realidade é preciso que a gente tenha consciência que não é nada disso. Há espíritas que fumam, sim. Deveriam fazer isso? Não deveriam. Mas tem tantas outras coisas que nós fazemos e não conseguimos ainda superar. O que acontece é que o espírita fumante ele já tem consciência do prejuízo que está, né, causando ao seu organismo físico, né, e sabe que tem que lutar contra isso até vencer. Agora, não quer dizer que pelo fato de ser espírita ele é capaz de, eu não fumo mais a partir de hoje e pronto. Como o Zezinho disse, há de se mobilizar muito a força de vontade. E também, né, até a preocupação de um jovem aí que pratica karatê, né, será incompatível e tal. Então é preciso que nós, aqui no Momento Espírita, tenhamos essa consciência de desfazer essa imagem que para ser espírita tem que ser perfeito. Aliás, se fosse assim o caso, não teria espíritas na face da terra, porque nós estamos no mundo de expiações e provas, onde nós espíritos estamos o quê? Engatinhando na esteira evolutiva, pode-se dizer isso, Leonardo? Então, há de se lutar contra muita deficiência. Kardec já frisa o seguinte, né? Ele considera espírita todo aquele que está fazendo um esforço para se reformar intimamente, para superar suas deficiências, e não aquele que já o conseguiu, porque se já o conseguiu não estaria mais nesse planeta, a não ser em missão. Seria isso, Leonardo? Exatamente. A questão do espiritismo e a doutrina espírita era muito clara, porque nós não temos um batismo, nós não temos um ritual de entrada. A pessoa se torna espírita, pelo menos perante a sociedade, a partir do momento que se identifica como tal. Eu sou espírita. Ela se rotulou, acabou, ela é espírita. Porque nós não somos adeptos dos rituais, então não tem nenhum ritual de entrada. Eu sou espírita, começando a estudar, sou espírita. Então a pessoa já é espírita. Mas quando nós nos identificamos como espíritas, nós não identificamos claramente nessa declaração o nível do nosso comprometimento com a doutrina. E o nível das nossas dificuldades pessoais. Porque muitas vezes, julgando de fora, a gente acha que, olha, fulano está fazendo isso, aquilo. Mas às vezes ele traz uma bagagem de erros muito grande. Para o nível dele, ele está se esforçando bastante. Porque quem vê as ações, às vezes não vê o esforço, os conflitos internos que a pessoa passa. Então, aquilo que Jesus recomendou, não julgueis para não ser julgado. Até porque, no catolicismo, o evangelho de Jesus é o mesmo, e no protestantismo também. Então, a moral de Jesus e a conduta no campo do bem são comuns a todos os cristãos, inclusive aos budistas, aos muçulmanos, porque o ideal de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo fizesse é para todos, e todos temos dificuldade de vivenciar essa realidade. Com certeza. Zezinho,
É interessante, né, que você, na condição de presidente da USA, que congrega todos os centros espíritas, né, de São Carlos e região, né, tem essa condição, né, de divulgar mais do que ninguém. Olha, gente, para se tornar espírita, para frequentar um centro espírita, não é preciso ser santo. Ou é, Zezinho? Ainda não dá para fazer esse tipo de colocação, né? Estamos longe disso, né? Com certeza. Realmente o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Estamos aqui nos burilando, tentando melhorar. E isso já é um passo a mais, quando temos consciência disso. Com certeza. A doutrina espírita nos dá muita força no sentido que nos esclarece. Agora, a mobilização da vontade para superar nossos defeitos é uma coisa que compete a cada um de nós individualmente. Leonardo, a Yolanda do Arnon de Melo relata a seguinte situação. Morreu um jovem de 16 anos assassinado na minha rua. A família disse que ele já veio em espírito, né? Provavelmente é isso que ela quer dizer, lá na casa onde mora. Isso é possível, Leonardo? Sim, é possível. Agora, o fato de ser possível não significa que aconteceu nesse caso específico. É possível que tenha acontecido, é possível. Porque uma vez que o espírito se desligou do corpo, ele tem uma certa liberdade, dependendo das suas condições e das suas vinculações, do local que ele esteja. Então é possível que ele esteja ido na casa. Agora, se foi o que aconteceu nesse caso específico, se foi realmente esse caso, é um caso que o espírito visitou a casa, nós teríamos que estudar a questão melhor. De que maneira? Avaliando que informação, que evidência a família tem, se é uma evidência de caráter mediúnico ou de caráter de emancipação da alma, como um sonho, se é uma evidência. Que informação a família tem para acreditar que ele já visitou? Então a gente não tem essa informação. Nós teríamos que avaliar que evidência a família tem, o médium que teve essa evidência, a condição que ele tem para distinguir a sua própria autossugestão do fenômeno propriamente dito. Então nós teremos que estudar melhor para saber se o fenômeno foi exatamente isso que aconteceu. Mas que é possível, é possível. Muito bem. Zezinho, a Aparecida lá da Vila São José, liga para o Momento Espírita e relata o seguinte: sou da Umbanda Sagrada e lá aprendo que regredimos. Como é que a doutrina espírita vê isso, Zezinho? Aparecida, eu diria a você que Kardec, na pergunta 118 do Livro dos Espíritos, se dirige a eles da seguinte forma: podem os espíritos degenerar? Então a resposta, degenerar, Aparecida, significa perder as qualidades ou características primitivas, ou modificar-se para pior. Então a resposta, não. À medida que avançam, compreende o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda, ou seja, não anda para trás. Na pergunta 194, também dirige Kardec aos espíritos. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um homem perverso? Não, visto que ela não pode degenerar, ou seja, não pode piorar. Então veja bem, Aparecida, eu gostaria de orientá-la e ao seu grupo de que estude o Livro dos Espíritos e certamente vocês vão encontrar respostas de que não há possibilidade de retroagir. Existem ou existiram civilizações ou religiões, inclusive, né, Zezinho, que pregavam até a possibilidade de uma vez desencarnado, o espírito reencarnar num animal, né? Seria mente em psicose, é isso? Os egípcios, se eu não me engano, abraçavam esse entendimento. Tem uma pergunta de um ouvinte aí que nós vamos falar. Vai falar sobre isso então? Perdão, eu estou antecipando o assunto aqui. Daqui a pouco nós chegamos lá, e aguarde aí. Leonardo, a Maria Elizabeth, do Jardim Nova São Carlos, perdeu o cunhado há 15 dias. Quer saber se a passagem para o plano espiritual é rápida? Isso depende muito, é muito variado, depende da condição do espírito. A morte envolve 3 etapas. A morte propriamente dita, ou seja, a falência biológica, que é caracterizada pela morte troncoencefálica e posteriormente pela morte cardíaca, a parada cardíaca, o que caracteriza o óbito. Ou seja, o indivíduo morreu, faleceu, o seu corpo parou de viver. Mas a segunda etapa é a desencarnação. Nós, usualmente,
utilizamos as duas palavras como se fossem sinônimos. Ah, ele morreu, ele desencarnou. Né? As pessoas falam morreu e nós espíritos falamos desencarnou, mas utilizamos como palavras equivalentes. Mas uma análise um pouco mais detalhada chega à conclusão que a desencarnação ocorre um pouco depois da morte propriamente. É quando o espírito se desvincula de toda a influência que o corpo físico gera no perispírito. E isso depende muito da vida do indivíduo, da bondade que ele praticou em primeiro lugar, dos atos bons, da sua trajetória no campo do bem, em primeiro lugar, e em segundo lugar, do conhecimento da realidade do espírito, do conhecimento do espiritismo. O Livro dos Espíritos, os espíritos ensinam a Kardec que o conhecimento do espiritismo ajuda muito no momento da morte, porque a pessoa tem lucidez, ela entende o que está acontecendo e ela não fica com aquele medo terrível do inferno eterno, do nada, que nós sabemos que não existe nenhuma coisa nem outra. Então, como o indivíduo tem mais tranquilidade, mais lucidez e sabe o transe, ele aceita com resignação a situação e ora a Deus, porque entende o que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, a bondade, em segundo lugar, o conhecimento das realidades espirituais facilita a desencarnação. Para a terceira fase, que é a adaptação ao mundo espiritual, que também necessita de muita bagagem intelectual, espiritual e moral. Daí, a morte é rápida? Pode ser, se for um espírito bom e com conhecimento do fenômeno que está ocorrendo. Agora, as variações são muito grandes. Cada pessoa é um universo e cada morte é um fenômeno eminentemente pessoal, particular. Nós morreremos, conforme Confúcio diz, nós morreremos bem se tivermos uma boa vida. Então, se quisermos uma boa morte, tratemos de fazer a caridade, fazer coisas boas, estudar livros bons, aproveitar o nosso tempo de uma forma sadia, evitar esses programas horrorosos que tem na televisão e aproveitar o tempo para fazer o bem, para estudar coisas boas e crescer para Deus. Muito bem, Zezinho, eu encontrei a pergunta a qual você se referiu, então eu até tomei a liberdade de antecipá-la para já darmos continuidade ao assunto da pergunta anterior a essa última. É a Nilza da Santa Felícia, né, Zezinho, que ligou perguntando se quando reencarnamos é sempre no corpo físico. Zezinho? Bom, Nilza, eu diria a você que todo espírito ele tem necessidade de matéria para poder agir sobre a matéria. Agora, eu entendi na sua pergunta que você quis chegar nesse caso aí de degeneração, né? Até uma pergunta anterior respondemos a Aparecida. E conforme o Roberto começou a comentar, os egípcios acreditavam, né? Que às vezes que ocorria, né? A reencarnação de homens em animais. Então, essa teoria realmente cai por terra com todas as explicações que Kardec nos traz à luz a partir de 1857 da doutrina espírita. E não há possibilidade de degenerar. Ou nós estacionamos, quer dizer, não progredimos, ou evoluímos. Não há condições de voltar atrás. Muito bem. Zezinho, tem mais uma para você aqui, lá da Márcia, da Vila Brasília, que relata o seguinte: tem uma filha e desde pequena ela vê coisas. Gostaria que vocês me explicassem isso. Márcia, é interessante porque esse fato em crianças ocorre constantemente e às vezes a família não sabe lidar com isso. Eu diria a você, Márcia, que o que acontece com a sua filha é uma manifestação da mediunidade de vidência. E mediunidade é uma faculdade natural, uma aptidão que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, nos ensejando a comunicação entre o mundo físico e espiritual. Eu recomendo a você, Márcia, o livro Mediunidade em Crianças, um livro muito interessante. A autora desse livro cita vários casos de crianças que conversam e brincam com amiguinhos que só elas veem. E a família geralmente não sabe lidar com essa situação. Então eu aconselho você a ler esse livro. Você pode encontrá-lo na Livraria Espírita, ali na Rua 13 de Maio, 2026, ou na Banca do Livro Espírita, ali na Praça Coronel Salles. Ou então, uma outra sugestão que eu daria a você é levar a sua filha a uma casa espírita. Aí você mora na Vila Brasília. Nós temos aí a Casa do Caminho, que é na Rua Costa do Sol 450. E o trabalho lá na Casa do Caminho é às 20 horas, às terças-feiras.
você pode levá-la. E também a sua casa não fica muito distante do núcleo. O núcleo fica na rua Bruno Giongo, 3560, e na Vila Derige. Você indo pela rua Walter Camargo Schutzer, você já estará lá no núcleo. O núcleo tem o trabalho de evangelização infantil, com crianças até 12 anos, e tem de mocidade espírita a partir de 12 anos, todos os domingos, às 10h30 da manhã. Então, uma recomendação que a gente faz para você, Márcia. É interessante essa pergunta da Márcia, até porque há muito médium hoje, esclarecido à luz da doutrina espírita, que conta que os fenômenos na sua vida começaram a eclodir quando ainda na infância. Exato. E que, via de regra, os pais atribuíam a fantasia infantil, né? A criança tem uma imaginação muito fértil, está dizendo que está vendo alguém ou que está brincando com um amiguinho que nós não estamos vendo aqui. Muitas vezes pode realmente ser fantasia, porque realmente a criança fantasia com muito mais facilidade que nós adultos. Mas há casos em que realmente ela está se relacionando Exato. Com o espírito, está vendo e só venha a entender isso muito tempo depois. Então é preciso que nós pais prestemos atenção. E esse livro que eu citei, Roberto, Mediunidade em Criança, é muito interessante para isso, viu? Que bom, que bom. Vou lê-lo também, ainda não o li. Certo. Terezinha da Vila Neri, liga para cá, Leonardo, e pergunta, ou conta, perdi um filho há 5 anos. Gostaria de saber se ele foi para o umbral, mas ela frisa que ele era uma pessoa boa. O que você responde para Terezinha, Leonardo? O umbral, ele é uma região de sofrimento e é uma região que apresenta vários níveis diferentes. Nós, normalmente, temos uma passagem pelo umbral que pode ser mais demorada ou menos demorada. Se ele era uma pessoa boa, provavelmente a sua passagem será menos demorada. Será uma passagem rápida. É um período de perturbação natural que ocorre praticamente em todas as desencarnações, mas que a partir de um certo momento o espírito recobra um pouco de lucidez e, nesses casos, a oração é uma ferramenta para que ele seja socorrido. Entretanto, nós nunca sabemos exatamente as condições do espírito, os conflitos interiores, né? Então a gente considera as pessoas genericamente boas, mas é muito difícil julgar. Por isso Jesus disse, não julgueis para não ser julgado. É muito difícil saber a condição espiritual exata da criatura. Mas uma pessoa boa é uma pessoa que tende a passar um período muito curto pelo umbral, que é aquela pequena perturbação que nós passamos em função da morte, que é comum a quase todas as criaturas. Muito bem, amigo ouvinte, você que sintonizou o rádio agora, que ligou o seu aparelho receptor agora, está acompanhando o programa Momento Espírita, que vai ao ar todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, aqui pela Clube AM 1400 kHz. E vamos lembrando a você, relembrando a quem já estava ligado e lembrando a você que ligou agora, que esse programa é de cunho participativo. Você pode ligar para cá, fazendo suas perguntas, para que suas dúvidas sejam dirimidas à luz da doutrina espírita. E para fazê-lo, você disca 3375-5513 ou 3375-5514. Vou repetir, 3375-5513 ou 3375-5514. Vão te atender o Clemente, a Patrícia, a Cidinha da nossa produção. Vão encaminhar suas perguntas cá para o estúdio e o Leonardo e o Zezinho vão responder, como responde o Zezinho agora para a Bianca, lá da Redenção, que gostaria de saber a opinião da doutrina espírita sobre um pai que não assume o filho, Zezinho. Bom, eu diria que é imaturidade, falta de responsabilidade e, principalmente, desconhecimento das leis divinas, onde a pessoa que assim age, ela está contraindo um débito que oportunamente vai ter que ser resgatado. Seria interessante que essa pessoa reavaliasse a sua posição e Deus queira que ela assuma a paternidade dessa criança. Leonardo, sobre curas aqui, sobre o tema que você abordou no primeiro bloco desse programa. E quem pergunta é o João Paulo, do Cruzeiro do Sul. Ele diz o seguinte: as curas do Dr. Frites, que você citou inclusive nas suas colocações, eram feitas de forma chocante. Sabemos pelo Espiritismo que para a cura ser realizada basta a fé e o merecimento. Como os espíritas veem essas curas tipo Frites? O fenômeno do Dr. Frites, tanto pelo Zé Arigó como pelo Dr. Edson de Queiroz, foram fenômenos muito importantes para chocar a sociedade
como ele colocou muito bem. Eram chocantes no sentido de alertar as pessoas que vivem de uma forma muito materialista que a morte não é o fim, que a vida é muito mais do que a vida física e que os espíritos existem. Os mortos estão continuamente gritando, estamos vivos, e a vida é muito mais do que o aglomerado de células físicas. Então o fenômeno do Dr. Fritz está associado muito a esse processo, a essa necessidade de sensibilizar as criaturas para os verdadeiros objetivos da vida, que são espirituais. Se houvesse uma cura, no caso do Dr. Fritz, simplesmente através de um passe, que poderia muito bem ocorrer, porque a cura, na verdade, é perispiritual, a pessoa nem ia se dar conta de que foi o Dr. Fritz que a curou, ia achar que foi o medicamento, foi o médico, e não ia valorizar aquele fenômeno, não ia se chocar para a realidade do mundo espiritual. Então, o fenômeno do Dr. Fritz e as cirurgias espirituais foram importantes para a sociedade, para despertar as pessoas que têm um comportamento materialista a respeito da imortalidade da alma, a existência do espírito e a sobrevivência dele à morte do corpo. Muito bem, a Regina do Cruzeiro do Sul também, tal qual o João Paulo, pergunta o seguinte: se numa cirurgia espiritual a pessoa fica anestesiada, entre aspas ela coloca aqui, como é que é essa anestesia na doutrina espírita ou na cirurgia espiritual, Leonardo? O mundo espiritual tem muitos recursos terapêuticos que nós desconhecemos. Nós ainda estamos avançando no entendimento das propriedades do perispírito e no entendimento da sua repercussão no corpo físico. Então, a medicina do mundo espiritual é muito mais avançada do que a medicina física e tem recursos para, se for o caso, utilizar anestesias. Existem vários casos no próprio livro Nosso Lar que, através da água magnetizada, os espíritos intercederam a um pedido de André Luiz para ajudar a sua família. Então, as terapêuticas do mundo espiritual são muito mais abrangentes. Estudando a doutrina espírita, nós procuraremos, passo a passo, a entender melhor. E, obviamente, a anestesia, como necessita de alguns princípios ativos, certamente é estudada, é aprofundada, e o mundo espiritual tem muitos recursos nesse sentido. Zezinho, a Mara do Jardim Paulista ligou para o Momento Espírita e diz o seguinte: quando oramos por um ente que já desencarnou, recebe esse ente querido a vibração positiva da oração? Sem dúvida, minha querida ouvinte, a oração tem o poder de nos sintonizar com Deus, de nos aliviar, de nos ajudar. No caso, você está dizendo de um ente que já partiu. Tanto para ele como para os encarnados, a oração é muito salutar. Continue orando, que com certeza vai ajudar e muito aos nossos queridos entes desencarnados e encarnados também. Leonardo, um ouvinte que não se identificou, ele relata o seguinte: a minha filha só sonha com pessoas estranhas. Ela sonha que o corpo durante o sono vaga pela casa. Ela é muito triste e negativa. O que a doutrina espírita pode colocar sobre o assunto, Leonardo? As impressões dos sonhos, elas podem ter origens da própria pessoa, origens anímicas, como o próprio inconsciente, que é que os psicólogos asseveram, e pode ter origem nas vivências realmente espirituais da criatura. Mas a sensação e o sentimento que a pessoa apresenta ao acordar é um indicativo do tipo de experiência. Se ela é uma pessoa triste e aparentemente essa experiência é uma experiência até certo ponto depressiva, seria interessante que ela utilizasse recursos para que ou essa experiência se tornasse positiva ou parasse de ocorrer. Porque muitas vezes, racionalmente, nós não temos como definir exatamente o sonho, porque são informações muito vagas. Mas a sensação emocional que a pessoa tem informa a característica do sonho. Então, o que ela poderia fazer seria orar na hora de dormir, ler o Evangelho ou páginas de livros de mensagens positivas e procurar informação na casa espírita, porque se for o caso dela ter uma predisposição mediúnica ou algo do tipo, entendendo o processo, ela terá mais condição de se reequilibrar e vencer a tristeza, mantendo uma postura positiva, porque mediunidade, se for o caso, não é doença, é uma predisposição que pode ser utilizada para grandes labores. O Orlando, lá da Vila Neres, Zezinho, pergunta se quando a pessoa morre, ao orarmos ou acendermos velas, se nós ajudamos o espírito daquele que se foi.
Orlando, eu respondi há pouco a outra ouvinte, né? Eu diria a você que o Espiritismo recomenda a oração, a prece brotada do fundo do coração. Isso vai atingir os nossos entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados. A vela não é uma recomendação da doutrina espírita, porque não temos nenhum tipo de ritual. Leonardo, o Luiz da Vila São José pergunta, e você responde: como a doutrina espírita explica a inveja, Leonardo? Nós trazemos das nossas experiências ancestrais no reino animal a tendência de procurar o bem próprio, procurar a posse e o prazer da posse. E, obviamente, a conquista moral do bem e do evangelho é algo novo. Então, a tendência da posse faz com que eu ache que a felicidade é um estado de ter mais do que os outros. Eu tenho que ter, reter para mim. E quando eu não tenho, eu me sinto melindrado por ver outros terem mais do que eu, e outros que eu julgo piores do que eu, porque eu sou o melhor, né? Eu sou o maior. Nós somos muito orgulhosos, que é a grande chaga da humanidade. Então, o próprio Aristóteles afirmava o seguinte: nós nunca sentimos inveja de quem está muito acima ou muito abaixo de nós. Nós sempre sentimos inveja de quem está próximo. Porque a gente fala, fulano tem isso, olha só como ele é ruim, e eu sou um pouco melhor e não tenho. Aquele que está muito acima, você não tem nem o que falar. E aquele que está muito abaixo, está numa situação muito pior, você acha até bom, porque é antes ele do que você. Só que a inveja é uma tendência que nós trazemos dessas experiências no mundo animal, antes da gente atingir a condição hominal, de achar que destruindo, possuindo, tendo a coisa material, nós vamos ser felizes. Conforme a nossa evolução para as leis do amor, nós adquirimos a consciência de que o trabalho no bem e a felicidade para a sociedade, para todos, e o trabalho nessa fraternidade é o real caminho para a felicidade e realização. E aí a gente vai eliminando a inveja de cada um de nós. Bom, são 10 horas e 21 minutos. Vamos pedindo ao Clemente, a Cidinha, a Patrícia, que comecem a preparar o sorteio do final do programa para sabermos os felizados de hoje. Enquanto isso, o Zezinho responde para a Olga da Boa Vista, Zezinho, que diz que faz 7 meses que perdeu o marido, sente saudades e chora, o que é perfeitamente compreensível. Porém, ela quer saber se pode estar prejudicando o marido. Olga, nós compartilhamos da sua dor. Sabemos que a partida de um ente querido, né, para nós no Espiritismo, não é perda, para nós é uma separação, que nós temos a possibilidade de nos reencontrarmos ainda no plano espiritual. Eu diria a você, Olga, que alimente essa saudade de uma forma salutar, dirigindo ao seu ex-marido vibrações de carinho, de amor, de sintonia boa, positiva, para que ele esteja bem no plano espiritual, para que ele conheça a sua nova realidade. Esse choro, essa sintonia negativa realmente faz mal ao espírito. Então eu gostaria realmente que você se conscientizasse de que essa separação é breve e de que você pode auxiliá-lo a evoluir no plano espiritual. Leonardo Paulo, da Santa Felícia, ligou para o Momento Espírita perguntando se a materialização de objetos é sinal de mediunidade ou fenômeno mediúnico. Certamente, a materialização de objetos é um fenômeno mediúnico, e um fenômeno mediúnico até certo ponto raro, difícil. Se ocorrer a materialização de objetos, certamente há nas intermediações desse fenômeno um médium com a propensão de liberar muito ectoplasma, de gerar uma doação fluídica muito grande, a ponto de que os espíritos consigam plasmar, induzindo a formação de objetos. É uma mediunidade, e é uma mediunidade rara, e é uma mediunidade que deve ser cuidada, trabalhada evangelicamente para um fim útil. Leonardo, está chegando uma pergunta aqui da Lourdes, da Vila Sônia, eu achei muito interessante fazê-la, porque uma criança que até os 2 anos era feliz, saudável e agora está doente e os médicos não encontram a cura. O que você recomenda para Lourdes da Vila Sônia? Os problemas na infância muitas vezes estão associados à influência de espíritos negativos e até à própria família.
Porque os problemas associados à obsessão infantil têm uma componente da família. Porque se a família pratica o evangelho, se a família tem um hábito no campo do bem, uma conduta salutar, ela inviabiliza inclusive a entrada de entidades malfazejas dentro da casa, dentro do lar. Então, se for uma coisa aparentemente sem uma causa física, é possível, não estou dizendo que é o caso, mas é possível que tenha uma causa espiritual. Então, uma criança de 2 anos, é interessante que ela tome passes, que ela ouça o evangelho e que a família faça o evangelho também. Porque, às vezes, nos problemas espirituais associados à criança, nós queremos curar a criança. E os pais estão prejudicando a criança com uma conduta inadequada, perturbando-a com a sua presença espiritual negativa. Então, um tratamento espiritual para a criança, ainda mais nessa idade de 2 anos, deve ser o tratamento espiritual de toda a família. Se não é uma causa física, é possível que seja uma causa espiritual. E a solução sempre está no Evangelho e na transformação das atitudes para o bem. Muito bem, e às 10h27 nós vamos divulgar aqui os felizardos nessa manhã de hoje. O primeiro deles, Neno, é o Luiz da Vila São José, que vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo. E vai buscar na USE, né, Zezinho? Isso, na rua 13 de maio de 2026, na segunda-feira, aliás, na quarta-feira, a Cidinha está de férias esses dias, a partir das quarta-feiras, depois das 15 horas, e nos demais dias, das 9 às 13 e das 15 às 18. Muito bem, e se o Luiz da Vila São José vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, quem vai buscar o mistério do sobrado é lá da Redenção a nossa ouvinte Elizabeth. O livro As Chaves do Reino vai para o José Lourenço do Cruzeiro do Sul. E o Clemente está frisando aqui, retirar quarta-feira a partir das 15 horas, né, Clemente? Puxa vida, eu tinha anotação na mão aqui, eu pergunto para o Zezinho, hein? Muito bem, vamos à nossa estatística de hoje. A pesquisa que nós fizemos, as respostas à pergunta, você acredita na existência de cura espiritual? Zezinho e Leonardo disseram não 0% dos ouvintes, 100% disseram que acreditam nas curas espirituais. E com certeza não são todos espíritas que responderam as perguntas, né, Roberto? Muito bem. Mesmo porque acreditar no mundo espiritual independe de ser espírito ou não, né, Zezinho? Ter fé, a fé independe, né, do rótulo religioso, com certeza. Muito bem, nós estamos nos minutinhos finais, mas nós temos 2 minutos ainda para abrir os microfones do Momento Espírita, primeiramente para o Leonardo, para que coloque suas palavras finais. E desde já, te agradecendo, Leonardo, por mais uma vez atender o convite do Momento Espírita. Agradecendo a oportunidade, Roberto, Zezinho, e a paciência dos nossos irmãos ouvintes, porque realmente nós temos as nossas limitações, e como você coloca muito bem, Roberto, nós respondemos dentro das nossas limitações. Mas é um assunto muito importante, é um assunto que atende muito às nossas dificuldades, porque Jesus se colocou aberto a atender os nossos pedidos. No Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele dá essa abertura. E, obviamente, as enfermidades de caráter espiritual ou material estão inseridas nesse contexto de dificuldades que nós temos na vida material. Nós devemos estudar a doutrina espírita, estudar Kardec para viver Jesus. Um abraço a todos os irmãos ouvintes, que eles tenham um excelente domingo. Muito obrigado, Leonardo. Zezinho, o que você tem a dizer ao ouvinte do Momento Espírita? Que o domingo seja de muita alegria para todos nós. Muito bem, amigo ouvinte, nós estamos encerrando então mais um programa Momento Espírita. Estiveram presentes aqui diante dos microfones da Rádio Clube nesse domingo, esse que fala Roberto, o Leonardo Marmo Moreira, nosso convidado, e o Zezinho de Mel, que divide a responsabilidade desse programa conosco. Na assessoria técnica, o Neno, e na nossa produção hoje trabalharam o Clemente coordenando e a Cidinha e a Patrícia se desdobrando no telefone para anotar suas perguntas e encaminhar aqui para o estúdio. Muito
Muito obrigado a todos, particularmente a você, amigo ouvinte, que esteve conosco até o finzinho do programa. E não deixe de estar sintonizado no próximo domingo, aniversário de um ano do Momento Espírita, a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigado, um bom domingo e até